Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, Mateus 28. Tanto hoje, agora, como de manhã, estarei concluindo na parte da noite nosso tema que começamos no domingo passado, na parte da manhã. Se você não esteve ou não acompanhou, está nas nossas mídias, redes sociais, você pode ver a primeira parte dessa série chamada Discípulos. Mateus 28, 16 a 20 diz assim: Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidavam. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Todos juntos? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinem, todos juntos, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até os fins do tempo. Então, meus irmãos, essas foram as instruções de Jesus antes de Jesus ascender aos céus. Jesus, antes de subir aos céus, reúne agora os seus discípulos e lhes dá uma missão. Diga aí, missão. Diga aí, missão. Muito bom. E disse: vocês vão, façam discípulos até os confins da terra. Essa era a missão que deixou para os seus discípulos. Essa missão que Jesus deu, no mundo cristão, nós conhecemos como a grande comissão. Esse é o nome bíblico, o nome cristão que nós demos para essa missão de Jesus, a grande comissão. Entretanto, nós aprendemos isso na semana passada, que é muito importante que antes de fazer, você tem que ser. Novamente, vamos lá? Antes de fazer, diga comigo, antes de fazer, eu tenho que ser. Antes de você fazer discípulo, você tem que ser discípulo. Porque você ensina aquilo que você sabe, porém você forma aquilo que você é. Seguidores formam seguidores, simpatizantes formam simpatizantes, porém verdadeiros discípulos de Jesus vão formar verdadeiros discípulos de Jesus, amém? Outra coisa que é importante mencionar, quando nós falamos de ser e fazer discípulo, é que ser um discípulo de Jesus não é um evento, mas é um processo. Você vai ter uma caminhada com Deus nesse sentido. Ou seja, vou até dizer de novo, ser um discípulo de Jesus não se trata de um evento, não é algo que de um dia, ou de uma noite, ou uma manhã, ou de um culto, mas é um processo que você vai viver. Veja, ser crente é uma decisão, porém ser discípulo é para toda a vida, é bem diferente. Ser crente toma um instante, uma oração, você creu em Jesus, é imediato. Mas ser discípulo vai tomar toda uma vida. Ser crente é grátis, mas ser discípulo tem um preço. Um crente é uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, um discípulo é aquele que dá o passo seguinte e segue a Jesus como seu Senhor. Então, meus irmãos, todos nós começamos a nossa vida cristã sendo crentes. Um dia dissemos sim para Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus, a nossa confiança em Jesus e cremos que Ele é o nosso Salvador. Então, todos somos crentes e seguimos sendo crentes. Porém, para podermos fazer discípulos, Jesus agora nos faz um chamado, Ele faz um convite para darmos agora um passo seguinte em nossa caminhada com Deus, em nossa vida cristã, em nossa vida de fé. E passar de ser somente crentes, para agora sermos discípulos de Jesus. Dá para me entender até aqui, amém? Então eu pergunto agora assim, quantos discípulos de Jesus temos aqui nessa manhã? Só a parte da frente aqui, olha que coisa, parabéns aqui. Quantos discípulos de Jesus nós temos nessa manhã aqui? Amém, glória a Deus. Então, na semana passada, a gente começou a responder uma pergunta, ora. O que significa, então, ser um discípulo de Jesus? Quais são as suas características, as suas qualidades, os traços de um verdadeiro discípulo de Jesus? E aí nós encontramos o primeiro traço de um verdadeiro discípulo de Jesus, é o amor. Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, você tem que me amar acima de todas as coisas. Depois adicionou outro texto e disse: olha, agora se vocês querem ser meus discípulos, não é somente me amar, mas se você é verdadeiramente meu discípulo, você tem que amar, ou que vocês amem uns aos outros. Então o verdadeiro discípulo de Jesus ama a Deus e ama ao próximo.
A segunda marca de um discípulo de Jesus é a obediência, obediência à palavra de Deus. Nós se queremos ser seus discípulos, temos que obedecer a palavra de Deus, aquilo que Ele está nos ensinando. Então, o seguidor de Jesus é um ouvinte da palavra, mas um discípulo de Jesus é um cumpridor, um praticante da palavra. Então, as duas primeiras características de um discípulo de Jesus é um discípulo ama e um discípulo obedece. Amém? Muito bem, até aqui agora foi só a reprise da semana passada. Agora sim, vamos continuar vendo mais algumas características de discípulos de Jesus. A terceira característica, então, se encontra em Mateus 16, 24. Vamos ler Mateus 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir, ou se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos todos juntos? O mesmo versículo? Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, a terceira característica eu chamo de tomar a cruz. Veja, os discípulos provavelmente ficaram em silêncio naquele momento. Porque quando Jesus chama pela primeira vez Pedro, chama André, chama João, simplesmente Jesus fala: siga-me. Porém, aqui Jesus está subindo o nível, está levando-os agora para um outro nível. Vocês não vão ser mais crentes, vocês serão os meus discípulos. Portanto, vocês agora não vão somente me seguir, mas vão tomar a sua cruz. Cada um vai tomar a sua cruz. Veja, meu irmão, seguir Jesus é até fácil, mas seguir Jesus carregando a sua cruz já é um pouquinho mais difícil. Porque muitos querem ser seguidores de Jesus, mas poucos querem ser verdadeiramente seus discípulos. Porque, claro, evidentemente, ser um discípulo de Jesus demanda um preço a ser pago, há uma dose de sacrifício. E Jesus usa aqui nesse texto um elemento que todos eles conheciam. Jesus usa a cruz para ensinar o que significa ser um discípulo. Vou explicar isso. Antes de Jesus morrer na cruz, a cruz era um símbolo de morte. Agora, para nós, depois da ressurreição de Jesus Cristo, a cruz é um símbolo de vitória, um símbolo de salvação, um símbolo de redenção. Agora, nesse momento, Jesus não estava morto e nem tampouco Jesus já havia ressuscitado. Então mostra um elemento que todos eles conheciam, e Jesus fala assim: olha, tome a sua cruz e venha me seguir. Em outras palavras, tem que morrer para os seus desejos, tem que morrer para as suas ambições pessoais, para cumprir o plano que eu tenho para você, o propósito que eu tenho para você. Isso que Jesus estava mostrando para eles. Talvez uma vez mais os discípulos ficaram assustados naquele momento. Porque eles gostavam da ideia de seguir a Jesus, até que Jesus falou assim: ok, mas agora nós vamos subir um degrau. Agora, pegue e carregue a sua cruz. Então Jesus deixou muito claro aos seus discípulos o que verdadeiramente significava ser um discípulo. Tinha que pagar um preço, teria uma dose de sacrifício. E por isso, não é de se estranhar, meus irmãos, que todos os discípulos, tirando só o caso de João, morreram inclusive martirizados. Preste atenção nisso. Tiago foi decapitado, Filipe foi crucificado, Mateus foi morto à espada, Lucas foi enforcado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado em uma cruz em forma de X, Tomé foi atravessado por uma lança, Bartolomeu foi esfolado vivo e logo decapitado, Tadeu foi assassinado com flechas, Simão foi cerrado ao meio, Matias, que substituiu Judas, foi apedrejado e decapitado. Discípulo, hein? Sabe o que me impacta? Que os historiadores bíblicos contam e sustentam que enquanto esses apóstolos morriam, eles seguiam pregando a palavra de Deus. E é por isso que o sacrifício desses homens nunca foi em vão. É por isso que o preço que pagaram não foi em vão. Porque 2000 anos depois, nós estamos aqui seguindo e escutando as boas novas de Jesus, porque eles pagaram um preço. Por 35 anos a IBC também foi edificada não por dons, não por carisma,
não por talentos de uma pessoa, foi edificada pelo compromisso, pelo sacrifício, pelo preço pago por muitos de nós. Então nós temos chegado até aqui, não porque nós temos muitos simpatizantes, temos chegado aqui porque aqui é um povo que é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Agora, lamentavelmente, hoje a sociedade cristã, nesse mundo que nós vivemos, a gente quer viver benefícios sem compromisso. Queremos ter sexo sem o compromisso do casamento. Queremos ter êxito sem o compromisso do esforço. Queremos ter progresso sem o compromisso do trabalho. No entanto, se você perceber tudo que é importante na sua vida, tudo que é valioso na sua vida, tudo que vai transcender na sua vida, irá requerer de você um compromisso. Você quer ter um casamento que triunfa? Sim ou não? Amém? Você vai ter que se comprometer nos dias bons, nos dias maus, na saúde, na enfermidade, na fartura, na necessidade, até que a morte nos separe. Sabe o que significa isso? Compromisso. Muitos cristãos querem a bênção de Deus sem se comprometer com Deus. Porém, não é assim que funciona, porque na realidade, uma vida de êxito, uma vida de propósito, uma vida que transcende, requer um compromisso, um verdadeiro compromisso. O que separa um jogador amador de um jogador profissional é o compromisso. O que separa um estudante decente de um estudante excelente é o compromisso. O que separa um empresário mediano de um grande empresário é um compromisso. E o que separa um seguidor e um discípulo de Jesus também é o compromisso. Hoje é o dia de nós reafirmarmos no nosso coração esse compromisso com o Senhor Jesus. E Jesus nos faz esse apelo de nos comprometermos. Veja, porque Ele foi o primeiro que literalmente se comprometeu na cruz por nós. Então, não de uma maneira análoga, não de uma maneira simbólica, mas Jesus se comprometeu literalmente, porque Ele carregou a sua cruz por mim e por você. Ou seja, Jesus se comprometeu conosco. E é por isso que Ele pode exigir o comprometimento agora meu com Ele. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Vamos ter que nos comprometer. Diga aí, comprometer. Quarta característica. Todo discípulo de Jesus é generoso e desprendido. Olha o texto de Lucas 6, versículo 30. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Primeiro esse texto fala de generosidade, depois ele fala de desprendimento. Ou seja, o que ele estava fazendo com os seus discípulos? Ele estava ensinando, olha, você está moldando o seu coração, porque você quer ser meu discípulo, você tem que ser uma pessoa generosa. Porque outra coisa que separa um seguidor de um discípulo de Jesus é a sua generosidade. Todo discípulo de Jesus é generoso, todo. Vamos dizer de outra maneira, todas as pessoas generosas são discípulos de Jesus. Mas para ser um discípulo de Jesus, você precisa ser generoso. Então, não me surpreende, às vezes, algumas reações, ou nenhuma reação, como nós estamos tendo hoje aqui, quando a gente é confrontado na palavra de Deus. Porque aqui não é uma mensagem de muito glória a Deus, amém, vou ter vitória, né? Aplausos, não se trata disso. Porque não estou aqui para agradar a vocês, mas estou aqui para cumprir a palavra de Deus que veio ao meu coração para ser ministrada para a sua vida. E eu tenho que trazer de uma forma clara. Porque se queremos ser discípulos de Jesus, temos que ser, sim, pessoas generosas. E é contraditório você dizer que você é um discípulo de Jesus se você for um pão duro. E a gente, irmãos, não estou falando só de dinheiro. Eu tenho que ser generoso com o meu tempo. Eu tenho que ser generoso com os recursos. Sou generoso com as finanças. Sou generoso com o meu serviço. Sou generoso no meu trabalho. Tudo que eu faço vai demonstrar se eu sou o verdadeiro discípulo de Jesus. Porque tudo que eu faço, eu ponho o coração, não para homens, mas eu ponho para o Senhor. Então, um discípulo de Jesus é uma pessoa que reconhece que tudo que ele tem é graças ao Senhor. Esse é um discípulo.
Então não lhe custa nada semear, porque isso não lhe custa compartilhar, porque sabe que tudo que ele tem foi porque Deus, graças a Deus, que deu para a sua vida. Por isso, ele não fica com mãos fechadas, mas ele está sempre com as suas mãos abertas, e sabe que no seu interior é muito mais bem-aventurado dar do que receber, é palavra de Deus. No final do ano, uma irmãzinha me procurou e veio dar o testemunho dela. Falei assim, pastor, eu tinha uma dívida no banco impagável para a minha situação, eu não tinha como resolver. Estava preocupada com isso, que eu queria deixar isso em ordem, e eu orei ao Senhor, e falei, Senhor, eu quero me ajustar, eu quero deixar de ter uma vida honrosa, sem ter essa dívida, mas eu não posso pagar. E ela falou assim para mim, pastor, olha, eu continuei sendo fiel a Deus, na minha generosidade, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, nos meus dízimos, nas ofertas. Aí qual a surpresa? Nós oramos no final do ano, e ela falou assim, pastor, fui chamada pelo banco. Você já viu o banco dar alguma coisa para alguém? Não, difícil, né? Mas foi chamada pelo banco. Falei assim, o meu gerente falou assim, eu quero te ajudar a pagar essa dívida. Falou para ela, falou assim, olha, estamos dando um desconto, e deu um baita de um desconto. E ela falou assim, pastor, talvez para você seja normal isso, talvez você fale, eu já vi isso, mas pensa para alguém que está passando a dificuldade. Eu falei assim, pastor, é a resposta de oração que eu queria, porque o que foi me oferecido, eu tinha para resolver o problema. Estou feliz porque eu não tenho mais essa dívida, está resolvido, glória a Deus, o Senhor foi fiel, olha que beleza. Agora sim você pode aplaudir o Senhor, amém? Meu irmão, é impossível que você dê a Deus e você termine perdendo. É impossível que você dê a Deus e você termine pobre. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que, o quê? Se arrependa. Veja, então quando ele fala, tudo que o homem semear, certamente ele colherá, quem está prometendo isso? É Deus. E se você semear no reino de Deus, se você semeia recursos, Deus lhes dá recursos. Lei da semeadura. Dá para entender? Veja, um simpatizante é quem vem à igreja para consumir, mas um discípulo é quem vem à igreja para contribuir. Contribui servindo, contribui dando, contribui liderando, contribui vivendo e entendendo o princípio da semeadura e colheita. Então qualquer coisa que você semeia no reino de Deus, a palavra de Deus fala, você vai ser multiplicado por 30, 60 e 100 por 1. Alguns confiam e acreditam nisso, mas isso não é a minha palavra, isso é a palavra de Deus. Mateus 13, 23. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. A palavra de Deus está sendo ministrada. Qual é a produção? Esse produz uma colheita do quê? De 100, 60 e 30 vezes mais. E eu não vou pedir oferta nenhuma para vocês aqui hoje, fica tranquilo. Só estou ensinando. Quero que vocês entendam qual é o poder da generosidade. E essa é uma das qualidades, um dos hábitos que vai marcar um verdadeiro discípulo de Jesus. Sabe, alguns já têm entregado o seu coração, mas o discípulo tem que entregar o seu bolso a Jesus. O Senhor não somente é o dono do meu coração, mas é da minha família também é do dono das minhas finanças, do meu recurso, da minha empresa, porque tudo que é meu é do Senhor Jesus. Posso ouvir o amém dos discípulos de Jesus? Agora vejam o ensinamento que Jesus traz em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Põe o texto para mim aí, meu amigo. Mateus 6, 24, na versão NVI. Vocês vão ter que ler isso aqui. Vamos lá, todos juntos? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Talvez os discípulos novamente ficaram quietos aqui, principalmente Judas.
Mas o que Jesus fala é o seguinte: não pode ser, se você não pode ser discípulo de Jesus e servir a dois senhores, porque você vai amar um e vai aborrecer o outro. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você deve escolher quem vai ser o seu Senhor. Presta atenção. A gente já sabe quem é o seu Salvador. Porém, a pergunta aqui, no texto, não se trata de quem é o seu Salvador. Se trata de quem é o seu Senhor. É Deus ou é o dinheiro? Quando a riqueza é o seu Senhor, o dinheiro é a sua prioridade. Mas quando Deus é o seu Senhor, Jesus é a sua prioridade. Quando a riqueza é o seu Senhor, o dinheiro governa o seu coração. Quando Deus é o seu Senhor, o Espírito Santo é quem governa o seu coração. Quando a riqueza é o seu Senhor, você dá as sobras. Quando Deus é o seu Senhor, você dá o melhor. Quando a riqueza é seu Senhor, você ama o dinheiro e usa as pessoas. Quando Deus é o seu Senhor, você ama as pessoas e usa o dinheiro. Sabe que o desejo de Deus, conforme nós vemos lá em 3 João capítulo 2, é que você seja próspero. Porém, antes de você ser próspero, você tem que caminhar na generosidade. E eu quero te animar por um momento a ser generoso também, sabe quem? Com a sua esposa. Amém, irmãs? Amém. Viu, homens? Sejam generosos com a sua esposa. Amém, esposa? Vai levar o cartão essa semana, mas... Sejam generosos com seus filhos. Amém, filhos? Todo mundo é filho, né? Diga amém aí, né? Mas as esposas podem também respeitar e honrar seus amigos, os seus maridos, amém, homens? É isso aí. Seja generoso com seus amigos. Seja generoso com seus discípulos, aqueles que estão ao seu lado. Seja generoso com Deus, com a sua causa, com a sua igreja. Porque a generosidade é uma marca, uma qualidade de um discípulo de Jesus. Amém? Vou correr aqui para a gente tentar encerrar aqui, porque eu tinha mais um monte de coisa para falar. Mas a quinta característica: um discípulo de Jesus congrega e colabora com a igreja. Diga aí, congrega e colabora com a igreja. Atos 2:42 diz assim: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Em outra versão diz que vivendo como uma grande família. Então veja, nós somos uma grande família. Diga aí, somos uma grande família. Então veja que a Bíblia diz que a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, que saiu a partir do livro de Atos, principalmente Atos 2, ela vivia como se fosse uma grande família. E esse capítulo de Atos nos narra o começo, esse início da igreja primitiva, o início dos primeiros discípulos dos apóstolos de Jesus, ou dos discípulos de Jesus. Deu para entender? Essa igreja primitiva se levanta com os discípulos dos discípulos. E essa passagem é interessante porque claramente a gente vê como os discípulos, como os apóstolos agora começaram a praticar, a pôr em prova a grande comissão que o Senhor tinha dado para eles. Em outras palavras, eles começaram agora a fazer outros discípulos de Jesus. Então, o que quer dizer isso aqui é o seguinte: Atos 2, é o nascimento da igreja primitiva, é um cumprimento de Mateus 28, da grande comissão. Em Mateus 28, Jesus disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos. Em Atos 2, eles estavam fazendo discípulos, estavam cumprindo a grande comissão. Agora, algo que impacta a minha vida nesse texto, é que os primeiros discípulos dos apóstolos, a Bíblia diz que eles decidiram viver então numa grande família. E isso é o que nós somos, meu irmão, nós somos uma grande família espiritual. Agora, o que fazia essa família naquele contexto? Eles moravam juntos, compartilhavam a palavra, celebravam a ceia do Senhor. 2025, né? Nós estamos juntos?
nós estamos compartilhando a palavra e acabamos de celebrar a ceia do Senhor. Aqueles homens daquela época não frequentavam somente a igreja, mas estavam envolvidos com a igreja, faziam parte da igreja, colaboravam com a igreja. Eles não somente se reuniam, não somente congregavam, mas eles colaboravam-se mutuamente. Para um simpatizante, a igreja é um local de visita. Para um discípulo, a igreja é uma família a se viver. É uma grande diferença. E esta aqui é a nossa família, uma grande família. E como deve ser a nossa família? Nós devemos nos amar. Voltamos ao primeiro princípio. Ou seja, a família não é perfeita, porém nós amamos a nossa família, amém? Então congregar é tão importante para um discípulo, como é uma transfusão de sangue para quem é enfermo. Ou seja, para um discípulo, congregar não é opcional, é vital. E eu gostaria de dar aqui 6 fundamentos, a qual eu não vou dar. Por que é importante congregar? Mas eu vou dar só 1, ou talvez 2, só por causa do nosso tempo. Congregar é um dos propósitos, porque nós fomos criados nesse intuito. Efésios 1,5 diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então o livro de Efésios nos ensina que, desde a fundação do mundo, já havia um pensamento da parte de Deus, um pensamento de um pertencer a uma família, mas agora uma família espiritual. Deus nos chama para pertencermos a essa família. Então congregar, meu irmão, não é visitar a igreja, não é congregar, é pertencer à igreja e ser parte da igreja. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Não nos criou para vivermos em desunião, mas criou para que nós possamos viver em união. Portanto, o primeiro propósito é que você foi criado para pertencer a uma família de Deus. Diga aí, família de Deus. Agora também, o congregar é um hábito de um discípulo de Jesus. Então você participa de uma família, mas é também um hábito de um discípulo. Veja Atos 2,46, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Os primeiros discípulos dos apóstolos, eles nunca deixaram de congregar. Eles entendiam a importância, entendiam que congregar era uma prioridade. Chegaram ao ponto de congregar todos os dias. Apesar que ele está quase nisso, porque tem gente que vem todo dia aqui na igreja. De novo aqui, eu sou um deles, né? Mas assim, tem gente que todo dia está aqui. Porque é bom estar na casa de Deus, é bom pertencer à família, é bom estar nesse local. Veja a importância do texto, porque aqui eles eram os primeiros cristãos. É aqueles que formaram um modelo do que é a igreja de Cristo. É a igreja primitiva. E tem que ser o nosso exemplo. E essas pessoas eram pessoas consistentes em congregar. Agora, qualquer pessoa no dia de hoje diria que esses caras eram tudo fanático, tudo religioso. Mas sabe que graças a esses fanáticos aí religiosos, é que nós chegamos a conhecer Jesus. Pensou nisso? Então, se isso significa ser fanático, eu sou um fanático por Jesus também. Quer ser um fanático por Jesus aí? Amém? Há pessoas fanáticas por futebol. Há pessoas fanáticas por hobbies, por equipes, por esportes, por comidas. Se você vai ser fanático por alguma coisa, meu irmão, seja fanático por Jesus Cristo. E olha, recorde-se que no tempo da igreja primitiva, esses homens e mulheres, esses cristãos eram perseguidos, eles eram encarcerados, torturados e até martirizados pelos romanos. Porém, eles preferiam arriscar suas vidas do que deixar de congregar. Até Jesus tinha o hábito de congregar. A Bíblia diz que ele ia ao templo habitualmente. Além do templo, se reuniam também nas suas casas.
E na igreja de domingo, provavelmente no seu grupo pequeno, no seu connect em casa. Porque há coisas que você recebe na igreja e há coisas que você recebe em casa. Mas você necessita dos dois, porque são coisas diferentes. Então eu te incentivo, seja alguém que habitue-se a congregar na casa de Deus. Possam ouvir o amém? Daqui para frente eu continuo à noite. Mas nessa manhã, coloque-se de pé. Manhã de ceia do Senhor, onde nós temos aprendido o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Nessa manhã, o meu chamado para a sua vida não podia ser outro a não ser um chamado de consagração. Vamos dizer melhor, um chamado de reconsagração, onde a gente entende o que é agora, estamos aprofundando, ser um discípulo de Jesus. E você começa a se perguntar: Senhor, eu estou falhando? Estou falhando em amar ao Senhor acima de todas as coisas? Eu estou falhando em amar ao próximo como a ti mesmo? Eu estou falhando em obedecer ao Senhor a sua palavra? Eu estou falhando em colocar a minha vida com o Senhor acima de todos meus desejos, levar a minha cruz? Eu estou falhando na minha generosidade? Eu estou falhando em congregar na tua casa? Quando nós ceamos, o último verso que nós lemos em 1 Coríntios diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia do Senhor nos dá esse bom artifício de nós podermos nos examinar e nos corrigir. Ai, pastor, eu tenho que ir na frente para corrigir. Olha, se algo mais honroso dentro do reino de Deus é o reconhecimento que a gente precisa melhorar. É isso aqui. Eu sou o primeiro a dizer: eu preciso melhorar. Eu sou o primeiro a dizer: eu posso ser melhor. Eu posso corrigir minhas atitudes. Eu posso ser um discípulo melhor. E a ceia do Senhor nos traz esse impacto na nossa vida. Eu sei que todos, ou quase todos, já têm a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas o que nós estamos trabalhando aqui é que o Senhor, é que a sua vida, é que Jesus seja para você o seu Salvador e que você seja agora dele o seu discípulo. Diga aí, discípulo. Eu te convido, enquanto nós louvamos, a ter um momento de consagração. É só isso. Se você quiser sair do seu lugar para se consagrar no altar, você vem. Você fala: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero ajustar a minha vida. Senhor, eu quero ter o compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero consertar as coisas que precisam ser consertadas. Sai do seu lugar, vamos ter esse momento de consagração enquanto louvamos, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, venha. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei as tuas obras.
Ainda há tempo de você vir, que nós vamos orar. Mas você pode orar aí do seu lugar, porque eu quero que, na verdade, tenhamos um momento de toda a igreja, uma reconsagração da sua vida com Deus. Uma das palavras que Jesus trouxe está ali em Atos 1, versículo 8. Olha, vocês receberão, Jesus dizendo, receberão poder. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas sabe para quê? Para que você seja minhas o quê? Testemunhas. Vamos mudar essa palavra para o nosso contexto aqui agora? Só para o nosso contexto agora. Vamos trocar essa palavra testemunha para discípulo. Né? Então Jesus está dizendo: mas recebereis poder. Diga aí, poder. Mas recebereis o quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Diga Espírito Santo. E sereis meus discípulos. Além de ser um desejo do seu coração, de você se tornar um discípulo, a grande verdade, o Espírito Santo vai te dar poder para que isso se faça na sua vida. Dá glória a Deus aí. Porque na verdade nós por nós mesmos, nós talvez não consigamos. Mas o Senhor trabalha com as nossas vontades, com nossas convicções, com o nosso querer. Então quando eu me proponho, Senhor, eu quero ser melhor, eu quero consertar, eu quero ser um discípulo, eu quero andar na sua palavra. Deus está dizendo aqui, através de Jesus Cristo, nessa palavra para a sua vida: eu vou te dar poder através do Espírito Santo para que isso se cumpra. Então falar de Jesus não vai ser um problema. Amar a Deus e amar ao próximo não vai ser um problema. Ser generoso não vai ser um problema. Ser obediente na palavra não vai ser um problema. Porque o Espírito Santo vai te ajudar nessa luta para que você tenha vitória e se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. Então eu pergunto nessa manhã: quantos querem ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Não, eu não acredito que só metade. Quantos querem verdadeiramente ser um discípulo de Jesus? Então põe a mão no seu coração, todo mundo. Vamos sair aqui, todo mundo. Porque isso não pode ser só para quem está na frente, é para toda a igreja. Senhor Jesus, nesta manhã, entendemos a Tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos ensinado, Senhor, desde a semana passada. O Senhor tem nos chamado a uma vida de compromisso com o Senhor. O Senhor tem nos chamado a uma vida de santidade, a uma vida de consagração. E aqui, Senhor, colocamos a nossa vida no Teu altar. Agora coloque assim: Senhor, eu ponho minha vida no Teu altar. Fala com Deus. Pai, o Senhor, ó Deus, tem ouvido a oração dos Teus filhos, porque queremos ser Teus discípulos. Antes de fazer, nós precisamos ser, Pai. Ó Pai, então em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor. Pai, que haja amor ao Senhor sobre todas as coisas. Que haja amor ao próximo, Senhor. Que haja obediência da Tua palavra. Ó Deus, que tomemos a nossa cruz, Senhor, para seguir, não os nossos mais desejos, mas a Tua vontade seja feita. Que nosso coração seja generoso. Que o Senhor seja o Senhor da nossa vida e não o dinheiro, mas é o Senhor. Ó Deus, e que também entendamos, Senhor, que precisamos congregar na Tua casa, porque o Senhor nos traz para sermos uma grande família espiritual. Então, meu Deus, renova a nossa vida. Muda, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, e que saímos nessa manhã, Senhor, transformados pelo Teu amor. Pai, aquilo que precisa ser tratado, Senhor, aquilo que Teu Espírito está agora trazendo ao coração dos Teus filhos, que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser limpo. Hoje é amanhã que celebramos a ceia do Senhor.
Estamos fazendo tudo em memória de Ti, Pai. E a Tua palavra fala claramente, examine o seu coração. Deus, aquilo que o Senhor traz agora, presta atenção, aquilo que o Espírito Santo traz agora na nossa mente, Deus, pedimos perdão ao Senhor. Declare, Senhor Jesus, declare, Senhor Jesus, que eu peço perdão por minhas falhas, aquilo que o Senhor trouxe na minha mente agora. Perdoa, purifica, transforma meu ser. E nesta manhã, meu coração se compromete a servir ao Senhor, a ser um discípulo do Senhor Jesus. Faço isso, precisando da ajuda do Teu Santo Espírito, precisando do Teu poder. E assim eu me consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor, pode ser mais forte, pode ser melhor. Vamos só mais uma oração que apareceu aqui agora, a Márcia me trouxe aqui. Na verdade é um parente meu, minha priminha. Priminha porque é pequenininha, tem 12 anos, chama Isabela. A gente chama ela de Belinha. Se lembrar de Isabela, lembra da Belinha. Ela está com um problema nos rins. 6 anos. É isso? 6? Desculpa, 6 anos, nem 12 anos. 6 anos, está com um problema nos rins. 8 anos, não sabe nada, hein? 8 anos, não é nem 12, nem 6, mas é 8 anos. É 8, certeza? Beleza? Nós vamos orar por ela aqui agora. Já orei hoje de manhã por ela, a pastora Ângela ontem com ela, né? Porque há um parentesco aqui, né? Na questão da família. E o Senhor precisa agir com milagres ali, né? Certo? Milagres. O Senhor faz milagres. Você crê nos milagres? Porque discípulo de Jesus crê em milagres, hein? Você é discípulo de Jesus? Nós queremos os milagres. Então vamos levantar um clamor pela Isabela, tá certo? E também nós vamos orar pelo Anderson. O Anderson fez aquele transplante de medula. Lembra disso? Deve estar nos assistindo, Anderson. Um abraço para você. Já, olha, tem uma notícia boa. A medula pegou, viu? Glória a Deus. Já mandou, já pegou a medula. Glória a Deus. Ele está agora no processo. Tem um processo que ele tem que ficar totalmente isolado, porque quando você faz o transplante de medula, você volta, toda a imunidade vai embora, você tem que fazer todo um processo, ainda está hospitalizado, mas o mais difícil já aconteceu, né? A medula pegou, deu 100% de resultado e agora está no processo de imunização, né? Eu não sei quanto tempo ainda tem que ficar, mas ainda está hospitalizado. Glória a Deus, a boa obra que o Senhor começa, ele vai até o final, e vai ser bênção, ele vai estar aqui dando testemunho para a glória e honra do Senhor. Vamos orar pela Isabela, os problemas dos rins, que Deus entre com a providência ali. Vamos orar como discípulo de Jesus, que confia na palavra, confia nos propósitos, confia nos milagres. E vamos orar também pelo Anderson, que aquilo que começou, que ele termine, que as coisas sejam bem sucedidas, que já brevemente seja no nosso meio, amém? Vamos, levante sua voz, Pai, em nome de Jesus. Levante sua voz, igreja, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, colocamos a Isabela nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, essa criança, põe a tua graça, o teu poder. Ó Deus, manifesta o milagre do Senhor, mesmo longe, mas a tua palavra agora chega, a voz profética chega, a palavra de cura agora chega. Levanta essa garota, Senhor, põe a tua mão, traz a cura do Senhor, ó Deus, refaz todo o problema renal, Senhor, põe a tua mão, refaz todo o problema intestinal, Senhor, faça o milagre do Senhor, Deus, confiamos em Ti, cremos na ação do Senhor. Põe a tua mão de poder agora, chegue, Pai, tira dores, tira preocupações, refaz aquilo que precisa ser feito, surpreenda os médicos, Senhor, pois cremos no Deus que age e que faz maravilhas. Pai, nas tuas mãos também desde já agradecemos, louvamos ao Senhor pela vida do Anderson, porque, ó Deus, o Senhor começou essa boa obra e ele está no processo da vitória, e já cremos e já louvamos o teu nome, a vitória que o Senhor trouxesse para a vida dele e para a sua família. Deus, nos alegramos, vá
com ele, sustenta a sua vida, sustenta seu ânimo, sustenta a sua família, esposa, filhos. Ó Deus, traz a proteção, Deus, e traz o complemento de todo esse processo bem sucedido, Senhor, que o Senhor já começou. Pai, abençoa nós aqui, Senhor. A tua mão esteja sobre as nossas vidas. Louvamos o teu nome por tua graça, por teu poder, pelo que o Senhor fizeste, Pai. E, ó Deus, e a ti damos toda a honra, toda a glória, todo o poder, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor.